Bom, pessoal, então nós estamos caminhando para o final do curso, né? Esse curso atípico desse semestre, e é com muita alegria que nós conseguimos trazer o professor Marcelo Guzzo. Eu havia pedido a ele que desse uma das primeiras palestras do curso, mas ele tinha um conflito grande de horários, porque ele dava aula no mesmo horário, e percebe-se que há males que vêm para bem, né? No final das contas, a gente conseguiu reagendar agora ao final, online, essa palestra. E o professor Marcelo, ele tem um vasto currículo, né? Ele começou fazendo a graduação na USP, depois fez, se não me engano, mestrado na Unesp, e aí seguiu para a Itália e fez um mestrado e um doutorado em Trieste, na Itália, né? Depois disso, ele fez uma série de pós-doutoramentos, né, tanto no CERN quanto em Princeton, na Universidade do Havaí. Então, tem um grande conhecimento aí dos arredores da pesquisa, e em especial na pesquisa dele, que é de partículas elementares e campos, né? E eu tomei a liberdade de pedir a ele que não falasse tanto da pesquisa, mas se ele falar também será muito bom, mas é porque ele hoje é o diretor da Escola de Talentos do chamado Instituto Princípio. Ele vai contar um pouquinho mais, e me parece que é algo que encaixa muito, muito bem com vocês agora que são ingressantes e que procuram, né, vieram, a maior parte dos alunos que ingressaram na licenciatura vieram para dar aula. Então, acho que o Instituto Princípio pode ser algo que dá um pequeno suporte, ele é um suporte legal para eles depois na carreira lá na frente, né? Então, bom, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, tá, por participar dessa nossa conversa, e eu fico à disposição, a palavra é sua, tá bom? Legal mesmo. Tiago, muito obrigado. Então, antes de mais nada, pelo convite, torno público assim, meu pedido de desculpas, porque o Tiago me convidou de fato para apresentar alguma coisa sobre o Instituto Princípio no começo do ano, mas eu não pude, justamente eu tinha conflito de interesse, de horários, de interesse nenhum. Mas, assim, de fato, as atividades remotas que a gente está fazendo é que me possibilitaram estar aqui nesse momento, porque eu terminei a minha aula lá na Escola de Talentos, que eu leciono segunda-feira, até às 7 horas, e agora estou aqui, então, deu tempo de tomar uma água e lavar o rosto, e estou aqui agora para essa nossa conversa. Se fosse aula presencial, não teria como me deslocar de São Paulo, onde eu tenho trabalhado, até a Unicamp para a aula de FM 003. Então, é uma alegria. Como o Tiago falou, eu vou falar essencialmente sobre o Instituto Princípio. A minha área de pesquisa é física de partículas e teoria de campos, em particular, estudo física de neutrinos, no grupo de estudos de Física e Astrofísica de Neutrinos do Departamento de Raios Cósmicos do Instituto de Física Gleb Batag. Mas hoje eu não vou falar nada. Eu já participei várias vezes assim de FM 003, sempre falando da minha pesquisa, né? Partículas ou campos ou neutrinos, enfim, alguma coisa nessa direção. É a primeira vez que eu não vou falar de física de partículas, então eu estou nervoso. Vocês vão perceber que eu estou nervoso. Não sei exatamente o que vai rolar. De qualquer forma, deixa eu fazer um pequeno preâmbulo, daqui a pouco eu começo para valer mesmo falar sobre o Instituto Princípio. Eu estou, nesse momento, em licença sabática, para quem não sabe, os professores universitários, né, tem, em particular na Unicamp, uma vez a cada 7 anos, podem se afastar da sua universidade de origem e trabalhar durante 6 meses, apesar de a gente chamar ano sabático, é um ano de 6 meses, 6 meses em outra instituição. Então, não são férias, a gente tem que trabalhar, mas você pode trabalhar em outra instituição, o que é muito bacana, porque dá um respiro, dá a gente muda de áreas, né? E aí eu fui convidado ano passado para implantar a Escola de Talentos no Instituto de Princípio, onde eu sou hoje, eu sou o diretor dessa Escola de Talentos. Vou falar um pouco sobre a escola daqui a pouco, então eu não vou me alongar muito agora. Eu quero falar para vocês, então, que, por favor, reforçar a ideia que o Tiago já colocou, que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá?
e a gente pode conversar sobre, assim, as dúvidas que forem aparecendo. Então, eu vou fazer uma apresentação, deixa eu compartilhar aqui a tela. Não deu, né? Deu. Tá indo, tá lá. Né? Estamos vendo. Ok. Então, o que eu tenho para compartilhar é isso. Me contem aí se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Apareceu aí. Estamos vendo o full screen. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, o que eu vou falar essencialmente é desse instituto que foi recentemente criado e que pode representar uma oportunidade para muita gente, em particular para vocês, que estão ingressando, então, num curso de graduação em física, envolvidos todos com ciência, portanto. Então, vamos lá, eu vou começar, isso aqui eu preparei, assim, de um jeito, vamos dizer, do jeito que dava para preparar. Vou falar um pouquinho sobre a história, porque existe aí algo sempre para ser esclarecido. Primeiro que o Instituto Principia, ele tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que foi criada em 1951, então já tem uma tradição muito grande, e desde 1952 até 1987, essa fundação, a Fundação Instituto de Física Teórica, foi a mantenedora do Instituto de Física Teórica, o chamado IFT, que talvez vocês já tenham ouvido, mas se não ouviram falar, é uma das principais instituições hoje de pesquisa em física no Brasil, e que em 1987, o Instituto de Física Teórica foi incorporado à Unesp. Então, desde 1987, o Instituto de Física Teórica não tem mais nada a ver com a Fundação Instituto de Física Teórica, apesar do nome ser idêntico, né, e gerar, assim, muita confusão. Quando o IFT, o Instituto de Física Teórica, foi incorporado à Unesp, ele deixou de ter como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica. A Fundação, né, nesse período de sua existência, tem uma coisa importante, que em 1970, ela organizou um programa de pós-graduação em Física, ela nunca teve, então, graduação propriamente, só pós-graduação, e justamente, como o Tiago mencionou, eu terminei a minha graduação na USP, em São Paulo, e daí eu fui fazer um mestrado nesse programa de pós-graduação. E eu fui a última turma do Instituto de Física Teórica antes de ser incorporado à Unesp. Então, eu faço uma correção, eu nunca fui aluno da Unesp, apesar dessa confusão sempre existir. Eu fui aluno do Instituto de Física Teórica. Mesmo incorporado pela Unesp, em 1987, o IFT funcionou no endereço original da sua fundação, que é ali na Rua Pamplona. Quem conhece São Paulo, né? A Rua Pamplona é uma rua que cruza a Avenida Paulista. Eu estou mencionando isso porque a localização do Instituto Principia é algo bastante relevante. Então, a Fundação e o Instituto de Física Teórica funcionam desde a sua criação. No caso do Instituto de Física Teórica, até 2012, ele funcionou ali na Rua Pamplona, a 2 quarteirões da Avenida Paulista, bem atrás do MASP, ali, fica a 2 quarteirões da estação do metrô Trianon-MASP, da linha verde do metrô. Então, em 2012, o Instituto de Física Teórica, que já há muito tempo tinha sido incorporado pela Unesp, né, veja aí, desde 1987, ele se mudou para o campus da Barra Funda da Unesp. O campus da Barra Funda, de novo, para quem conhece São Paulo, fica ali na frente do terminal da Barra Funda. E aquele local, a Rua Pamplona, 145, aonde a Fundação Instituto de Física Teórica foi fundada e aonde o IFT funcionou até 2012, ficou totalmente ocioso. Um terreno imenso, perto de 7 mil metros quadrados, a 2 quarteirões da Avenida Paulista. Imagine o valor imobiliário disso. Pois é. Você teria uma ideia do valor imobiliário disso? O IPTU da fundação é cerca de R$160 mil
por ano, só a parte que cabe à fundação, que é uma pequena parte hoje do terreno. Portanto, assim, é uma coisa muito, muito interessante. Aí houve em 2017, o Instituto Princípio é criado. Então, a Fundação Instituto de Física Teórica deixou de ser a mantenedora do Instituto de Física Teórica e passou a ser a mantenedora do Instituto Princípio. E aí que começa a história do Instituto Princípio. Eu vou mostrar em seguida uns vídeos e vocês vão ver que o lugar ficou muito, muito bacana, muito bonito, por sinal. Então, além da sua localização privilegiada, muito pertinho ali da Paulista, ele ficou um lugar muito bonito. Ele foi totalmente reformulado, enfim. Daqui a pouco vocês vão ver. A Fundação Instituto de Física Teórica, então, tem como único objetivo ser a mantenedora do Instituto Princípio. E aí eu vou falar, antes de mostrar qualquer vídeo, qualquer coisa, eu vou falar dos programas que o Instituto Princípio estabelece, que estão ainda, e já estão alguns em funcionamento. Então, primeiro eu tenho que enfatizar que é um instituto relativamente jovem, né? Em 2017 ele foi fundado, teve todo um trabalho aí de definição de regimentos, fazer organograma, diretoria, conselho curador, conselho fiscal, conselho administrativo, convidar as pessoas, enfim, e nessa história que eu entrei como convidado para ser o diretor da Escola de Talentos. O Instituto Princípio, então, ele tem como missão, isso aqui é oficial, tá? Ser um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. E para isso, o Instituto Princípio estabelece no seu regimento 3 eixos basilares de atuação. Um que é a Escola de Talentos, outro que é o Domo, e o terceiro que é o Centro de Pesquisa propriamente. Eu vou falar um pouco sobre cada um dessas frentes que o Instituto Princípio tem hoje, e o que está já ativo e o que não está ativo, vou deixar bem claro, porque justamente, se vocês têm interesse, conversem comigo. Existe muita coisa para ser feita no Instituto Princípio. Deixa eu até comentar uma coisa que eu admiro muito. O Instituto Princípio, aliás, a Fundação Instituto de Física Teórica, ela fez ali ela estabeleceu uma estratégia para fundar o Instituto Princípio, que é algo, a meu ver, inédito no Brasil, e bastante admirável. Ela fez o seguinte, ela era dona daquele terreno imenso, né, naquela região muito valorizada, ela fez uma negociação com uma empresa, uma construtora. Então, deixa eu esclarecer que no terreno havia o prédio, um casarão, né, antigo, aliás, muito bonito, vou mostrar filmes e fotos dele daqui a pouco. O casarão de 1930, tombado pelo patrimônio histórico, aonde funcionou o Instituto de Física Teórica enquanto ele esteve lá. Então, tinha esse casarão e um terreno enorme ali, né, nessa região supervalorizada. Houve uma negociação, e a construtora que participou dessa negociação, ela fez o seguinte, foi negociado da seguinte forma: a construtora restauraria o casarão, patrimônio histórico, construiria um auditório, que é o Domo, o chamado Domo, que pode servir como um planetário, um lugar um auditório, essencialmente, de 150 lugares, e construiu um centro de pesquisa, um prédio de 4 andares nos fundos do casarão. Nos fundos desse terreno, ainda sobrou uma infinidade de terreno ali, ela construiu um prédio de 22 andares, que é um centro empresarial, e doou para a fundação 4 andares desse centro empresarial. E esses 4 andares, eles são alugados pela fundação, que estabelece, portanto, e aí que eu acho que está o caráter inédito dessa estrutura, ele estabelece uma renda para a fundação, que não depende, portanto, não é verba pública. A fundação é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Mas ela tem essa fonte de dinheiro. E, com isso, ela consegue estabelecer alguns programas que não dependem tanto do humor dos políticos, e, enfim. Ela tem ela se financia. Isso é bastante raro, né, no mundo.
e, a meu ver, inédito no Brasil, porque a gente vai ter uma fonte de financiamento para esses 3 eixos que é privado. Claro que a Fundação busca parcerias, inclusive com entidades públicas, mas com as universidades em particular, mas ela tem uma fonte ali de grana que permite, assim, algum jogo de cintura. Atualmente ainda existe, a Fundação não conseguiu juntar muito dinheiro, porque ela ainda está pagando dívidas de toda essa negociação, tem dívidas antigas ainda, então, mas em algum momento ela vai ter um certo fôlego financeiro. Bom, vamos lá então. A gente tem esses 3 eixos, né, do Instituto Princípia. A Escola de Talentos, ela é uma iniciativa educacional, mas que voltada para jovens com altas habilidades cognitivas interessados em ciência, em particular, jovens que residam na Grande São Paulo. Bom, vejam lá, só para colocar primeiro o contexto. Jovens com altas habilidades são aquelas pessoas que têm uma capacidade cognitiva importante, mas que também, junto com isso, trazem até algumas dificuldades psicológicas também, mas existe um problema brasileiro, que a gente não sabe lidar com esses jovens. Hoje, existem programas de captação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que levam esses jovens com altas habilidades para fora, levam para as universidades. A quantidade de jovens brasileiros que hoje moram nos Estados Unidos, financiados por universidades americanas, só porque provaram, de alguma forma, ou porque participaram de uma Olimpíada em ciência, ou porque participaram de algum programa que mostrou essa alta habilidade, é uma enormidade. Eu fiquei chocado. Chega a centenas de jovens com menos de 15 anos de idade, porque essas universidades estão interessadas em moçada mesmo. Só na Universidade John Hopkins existem 10, eu acompanho mais de perto o programa deles, existem 10 jovens brasileiros, todos com menos de 15 anos, estudando áreas diversas de ciência, e eles são inseridos na universidade, eles começam a fazer atividades de graduação com idade absurdamente baixa. Tem na Universidade de Princeton o programa de altas habilidades, tem um molequinho ali de 8 anos de idade fazendo física, e ele já está no 2º ano de física. Ele tem 8 anos de idade. Ele acompanha as aulas com seus colegas, né? E ele tem 8 anos de idade. Eu não consigo nem imaginar como é que isso pode acontecer. Mas o fato é que, em particular para o Brasil, o que essas universidades oferecem para esses jovens é um absurdo. Existe um caso de um jovem de Curitiba, com 13 anos de idade, onde a universidade ofereceu bolsa para ele ir para os Estados Unidos. Isso foi a John Hopkins. A família não deixou, não quis. Ele era muito jovem, não quis se separar do menino. Aí a universidade ofereceu a bolsa para o moleque, para o pai e para a mãe, financiamento, um salário para o pai e para a mãe irem para os Estados Unidos, imigrarem, com tudo pago, com green card fornecido, enfim, porque eles estavam apostando, olha o investimento, estavam apostando nas altas habilidades desse moleque. A família não aceitou, porque seria a desestruturação de tudo que eles têm aqui. A família ainda assim não aceitou. Então, eles fizeram uma proposta que aí finalmente foi aceita, que é o seguinte: o moleque vai para lá, está lá já, e a universidade paga para essa família 2 passagens, e duas estadias, para quem eles quiserem, para 2 pessoas ficarem acompanhando o jovem a qualquer momento lá. Então, uma hora vai a mãe, outra hora vai a avó, outra hora vai o pai, outra hora vai o irmão e não sei quem mais, vai um amigo, enfim, ele está lá, financiado por essa universidade, e assim, a gente
eu imagino que esses caras não dão ponto sem nó, portanto, eles estão, assim, sabendo o que fazem, eles estão apostando que essa pessoa vai dar uma contribuição importante, e essa contribuição vai ser para os Estados Unidos, nesse momento, né? Então, a Escola de Talentos, ela tem a função de atrair esses jovens com altas habilidades para permanecerem no Brasil. Então, essencialmente, a gente faz um programa de inserção antecipada no sistema acadêmico-científico brasileiro de jovens que estão interessados em ciência, em particular em física. A gente está começando com física, porque é o que os contatos que a gente tem. Então, a gente faz o seguinte, a gente seleciona, eram 6 vagas no primeiro momento, e a gente ampliou para 7, nesse primeiro ano de implantação da Escola de Talentos, de jovens que são medalhistas de algumas Olimpíadas. A Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Ibero-Americana de Física, a Olimpíada Internacional também de Física, a Olimpíada Brasileira de Ciências. E aí a gente convida esses jovens medalhistas para se inscreverem na escola. Há uma seleção psicossocial, a gente contratou uma psicóloga, uma professora da Universidade Federal do Paraná, indicada pelo nosso reitor, o professor Marcelo Nobel, que é uma especialista, ela é uma especialista em altas habilidades, ela tem o programa de altas habilidades do Ministério da Educação, ela coordena isso, que é um programa extremamente novo, está começando agora, eles estão fazendo uma investigação para saber quem são os jovens com altas habilidades nas universidades brasileiras. E aí a gente selecionou esses 7 alunos e começamos as aulas muito recentemente. Na verdade, as aulas propriamente, a gente fez muitas reuniões antes com esses alunos, mas as aulas propriamente começaram agora, nesse mês, dia 3 de junho. A gente teve um atraso de 2 meses por conta da pandemia, a gente não sabia mais nem como fazer a seleção, nem como começar a escola, e foi um problemão, mas de qualquer forma, estou muito contente que ela começou. Oi, pois não? Não, deve ter sido um desespero, né? Ok, desespero, porque a gente não sabia o que fazer, enfim. Imagina, a gente fez o regimento da escola, o conselho curador teve que aprovar o regimento, a gente teve que fazer alvará de funcionamento da escola, porque ela não tinha, alvará dos bombeiros, a gente comprou a mobília da escola, instalou num lugar maravilhoso, que era o lugar onde havia o auditório do antigo Instituto de Física Teórica, de 1950, onde a gente teve muitas fotografias de vários físicos importantes fazendo seminários ali do mundo inteiro, físicos do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, e ali ficou destinado como sede da Escola de Talentos, e de repente veio a pandemia, e a gente estava com tudo pronto para começar a seleção e não sabíamos nem o que fazer, a gente fez tudo online, e as aulas, obviamente, são online. Então, a escola conta com a participação do professor Ricardo Mateus. Para quem não conhece, o professor Ricardo Mateus é o vice-diretor hoje do IFT, e junto com ele a gente está coordenando a escola. E o que a gente tem feito são estabelecimento de 2 programas, um que a gente chama de um projeto de pesquisa coletivo, a gente está introduzindo, faz uma introdução à mecânica quântica e às oscilações de neutrinos. Observe que esses jovens têm, o mais velho ali tem 14 anos, o mais velho fez 15 anos no começo de junho. E a gente está fazendo uma introdução à mecânica quântica e às oscilações de neutrinos, é um programa coletivo, e paralelamente, a gente vai desenvolver um programa individual, onde os jovens vão ter orientadores nas universidades de pesquisa da Grande São Paulo. Então, USP, Unesp, UFABC, Unifesp, e só. São essas universidades que a gente tem parcerias sendo estabelecidas. E aí eles vão desenvolver pesquisas nos grupos, esse segundo projeto de pesquisa, eles vão desenvolver nos grupos de pesquisa nas próprias universidades. E esse programa tem duração de até 3 anos, ou seja, os alunos podem ficar na Escola de Talentos enquanto estiverem no ensino médio, né, matriculados em alguma escola de ensino médio. Todos eles estão hoje no primeiro ano do ensino médio, e foi um recorte que a gente decidiu.
A partir do ano que vem, a gente vai subir o número de alunos, esse ano foram 7, o ano que vem a gente deve ir para uns 15, até chegar em regime de 20 alunos por ano, sendo que são 3 anos que eles podem ficar lá, a gente pode comportar até 60 alunos na Escola de Talentos. A ideia é que a Escola de Talentos seja replicável, a gente não quer crescer muito, vão ser só 60 no total, nos 3 anos, mas que a gente espera que isso comece a aparecer em outros locais, assim, a gente pode servir, assim, de consultoria para criar uma Escola de Talentos em Campinas, uma no Rio de Janeiro, outra em outros lugares, enfim, onde houver gente interessada de criar esse esquema da Escola de Talentos. Bom, eu falei bastante da Escola de Talentos, mas teria muito mais a falar ainda, mas eu vou falar mais rapidamente dos outros programas que interessam, que estão já em andamento no Instituto Princípia. Isso aqui ainda tem uma relação com a Escola de Talentos, é um programa ainda em discussão. A Sociedade Brasileira de Física propôs uma parceria com o Instituto Princípia para que os treinamentos dos jovens que são selecionados para representar os alunos, o Brasil, desculpem, nas Olimpíadas Internacionais, então essa daqui é a International Young Physics Tourney, a Olimpíada Internacional de Física, International Physics Olympics, a Olimpíada Ibero-Americana de Física, a Olimpíada Europeia, e essa daqui é uma Olimpíada que é muito interessante o que aconteceu, essa aqui é uma Olimpíada de Física dos países nórdicos. E foi uma coisa interessante porque eles só convidam países, só participam dessa Olimpíada dos países nórdicos, países que são campeões olímpicos. Então tá lá China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, e o Brasil foi convidado para fazer parte, porque nos últimos 5 anos, todos os nossos participantes das Olimpíadas Internacionais, em todos os anos voltaram com medalhas. Isso chamou a atenção dos organizadores da Olimpíada dos Países Nórdicos e convidaram o Brasil. Portanto, o Brasil, nessa estrutura, é considerado um campeão olímpico de física. Incrível isso, né? Eu acho maravilhoso. E existe um treinamento dos 20 melhor classificados, sendo que 14 desses 20 são selecionados para participar das Olimpíadas Internacionais, e os 20 melhores classificados, eles fazem um treinamento por parte dos organizadores das Olimpíadas, da Olimpíada Brasileira de Física e da Olimpíada Brasileira de Ciências. Participa da Olimpíada Brasileira de Física, eu falo isso aqui porque eu fiquei espantado, 350 mil estudantes do Brasil. Desses 350 mil, os 20 melhor classificados, né, uma seleção razoável, são convidados para participar das Olimpíadas Internacionais, e esse treinamento vai ser a partir do ano que vem, é uma sugestão nossa, né, assim, a SBF está sugerindo, e eu particularmente estou definindo isso junto ao Conselho Curador, para que a gente aceite, tem um certo custo disso, mas não é muito grande, e se tudo der certo, a partir do ano que vem, o treinamento será sempre feito em São Paulo. Hoje tem um rodízio feito em algumas cidades, mas vai ser mais barato trazer esses 20 com os seus professores responsáveis para o Princípio fazer uma imersão lá e fazer o treinamento. Bom, outro projeto, outra linha importante do Princípia são as atividades de comunicação científica com o público em geral. São atividades de divulgação da ciência. E esse programa, ele está dentro desse guarda-chuva do Domo, que é o auditório, né, um auditório público que existe ali no Princípia, e existe o programa que está instalado ali no Domo, é um programa chamado U-Science, que é um evento de orientação vocacional para ciências e divulgação científica. Então, essencialmente, são convidados pesquisadores brasileiros para falar um pouco sobre a sua área, mas muito sobre a sua trajetória, porque existe uma desinformação muito grande em relação às coisas que são a ciência no Brasil, em relação principalmente a como se faz para ingressar na carreira científica. Por exemplo, na cidade de São Paulo,
existe muita gente que não sabe que a USP é uma universidade gratuita, que não se paga nada para estudar na USP. E a mesma coisa acontece em Campinas, em relação à Unicamp. E como são universidades consideradas de elite, muita gente acha que elas são muito caras, porque elas são muito boas, elas são muito caras. E contar isso para as pessoas não é só uma necessidade, mas é um dever nosso, que a gente usufrui de toda essa estrutura montada, uma estrutura que é gratuita para nós, né, que usufruímos desse sistema, mas ela custa muito caro, é uma estrutura muito cara, as universidades públicas brasileiras são caras, e pagas pela sociedade, né, pagas, no caso da USP, Unesp e Unicamp, pelo povo do estado de São Paulo. Então, começou ano passado esse programa que eu acho que ele é mais de orientação vocacional e divulgação, mas também é de divulgação científica. Com a pandemia, a gente parou também, ficou naquele momento que a gente não sabia o que fazer, e aí foi ao ar agora, uma semana atrás. Não, aqui está errado, não foi dia 26, não. Ah, não, foi sim, acho que foi. Que dia é hoje? Hoje é 29? Não, está errado. Hoje é 29, é. Foi dia 20, não foi 26. Faz menos de 2 semanas. Bom, aqui de volta. A gente está fazendo agora online, então a gente pretende continuar fazendo online enquanto o isolamento social estiver em vigor, e depois a gente volta ao evento presencial, mas a gente vai continuar online. A gente está fazendo acordos com sites que totalizam 1,5 milhão de seguidores, e a gente ainda tem poucos seguidores, mas a gente espera crescer muito esse programa Will Science. Em análise, a gente está querendo um sistema individual de orientação vocacional para todo jovem que tiver vontade de se informar, enfim, haverá lá uma pessoa, uma física, que tem formação em psicologia também, e vai fazer entrevistas e consultas para fazer uma orientação vocacional para a área científica. Bom, um outro programa que está em discussão é o Physicast, que talvez vocês conheçam, é o Physicast organizado pelos alunos de pós-graduação, e alguns deles já pós-doutorado, do Instituto de Física, que já existe, né? Só que eles estão precisando a gente está pensando, o Instituto Princípio está pensando em ser o patrocinador, né, o financiador do Physicast. A gente tem hoje 2.000 seguidores no Physicast. Para quem não conhece, vale muito a pena. Essa é uma conversa ali que acontece entre estudantes que estão hoje no Instituto de Física. Tem a Mônica está nos Estados Unidos, o Pedro Pasquini está na China, e eles conversam, uma conversa, né, um podcast sobre física, e o Instituto Princípio está sendo consultado para ver se o Instituto pode ser o financiador disso, e a chance é muito grande de que isso venha a acontecer. Outra coisa que está em discussão é começar, ainda também no âmbito da divulgação científica, né, os aspectos museológicos do Instituto Princípio. Então, o Instituto tem, além da sua localização, ele tem um espaço que hoje não está sendo ocupado, que pode servir como um maravilhoso local de expositivo. Então, está se estabelecendo uma parceria com o Museu Exploratório de Ciências para a gente montar uma primeira exposição. A gente está buscando ainda financiamento, mas tem bastante gente interessada e está se juntando aí várias pessoas que poderiam colaborar. Agora, obviamente, uma exposição, a gente precisa, né, que o isolamento social seja suspenso para que a gente possa realizar. De qualquer forma, pensando em algo para o ano que vem, esperemos, né, começo do ano que vem, a gente está começando desde já a organizar essa exposição. Mas isso é só um projeto até o momento. Bom, última coisa que eu vou falar é o site do Instituto Princípio, que a gente agora está organizando, então eu vou fazer uma propaganda aqui, é o www.institutoprincipio.org, e eu vou mostrar para vocês o site,
porque é nesse site que eu vou mostrar algumas... Por que será que o site não está entrando? Deixa eu ver se eu consigo aqui. É nesse site que eu vou mostrar para vocês um pouco do Instituto Princípio, algumas imagens que eu acho interessante. Então, se vocês entrarem lá, isso aqui está... Bom, o site está carregando, ele é um pouco pesado, a gente precisa dar um jeito nisso. Eu vou mostrar um filminho aqui que mostra um pouco sobre tudo que eu falei e dá uma ideia bacana para vocês. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o site. A gente tem aqui, essencialmente, o que é o Instituto Princípia. Nesse site, a gente tem feito, uma vez por semana, um artigo de divulgação científica. Se vocês clicarem lá, vocês podem ver sobre a equação mais famosa do universo, a teia cósmica, do que compõe o universo, a matéria escura. Isso aqui é uma coisa legal, deixa eu voltar aqui, fazer uma propaganda. O Instituto, o casarão antigo ali, ele é cheio de referências à física. Isso daqui é um vitral que aparece muito bonito o vitral, que aparece ali no Instituto, que é a macieira de Newton, onde aqui cada maçã representa um ano da vida de Newton, e você pode ler o que ele fez ao longo desse ano. E aí a gente tem a escola, se quiser mais detalhes sobre a Escola de Talentos, o Will Science, tudo o que aconteceu até o momento, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mostrando mais. Mas deixa eu colocar esse vídeo aqui, deixa eu rodar, porque ele dá uma ideia do que é tudo o que está acontecendo lá. Então, esse daqui são as várias sedes do Instituto Princípio, onde hoje ele funciona. Então, essa vista aérea, ali no fundo, a torre empresarial, esse é o casarão, 1930, tombado pelo patrimônio histórico. O restauro aconteceu entre 2016 e 2017, foi um restauro muito bem feito, com muita supervisão de tudo. Então, como eu já falei, esse daqui era a sede da Fundação Instituto de Física Teórica, que é a mantenedora do Instituto Princípio, e é aqui que funciona a Escola de Talentos. Esse é o Centro Internacional de Pesquisa, que ainda não começou suas atividades. Isso aqui é o momento da sua construção. Ele ficou um espaço muito bonito, e é esse espaço que a gente prevê fazer exposições, enquanto ele não é ocupado como centro de pesquisa. E, finalmente, já aparece aqui no cantinho o domo, que essencialmente vai se tornar, quando tudo estiver pronto, um planetário digital, mas que hoje funciona como um auditório, essencialmente. O auditório para 150 lugares, onde funciona, onde tem condições de fazer ali seminários, debates. Isso aqui não existe, tá? Por enquanto, só o planetário propriamente não está funcionando. Mas é isso que vai acontecer em algum momento. Como vocês veem, o espaço do Instituto Princípio é muito bonito. Ele tem uma arquitetura assim avantajada, muito bem localizada, muito arborizado. É uma praça, né, na verdade, uma grande praça. Aqui é a visão da localização dele dentro da cidade de São Paulo. E é isso. Bom, eu quero só para já chegar perto do fim, eu quero mostrar Deixa eu mostrar isso aqui, olha, por exemplo. Então, se você clicar aqui nos artigos, a gente vai aparecer essa teia cósmica. Eu acho bonito isso. O Instituto Princípio, ele tem várias referências à física. Então, esse aqui é o domo, né? E esse aqui é um artigo sobre a estrutura em larga escala do universo, um artigo... Sempre os artigos são curtinhos, assim, de divulgação científica, mas você pode ver assim um pouco sobre o que é a estrutura de larga escala do universo. E esse teto que cobre aqui o domo, aqui está propriamente o domo que um dia virá a ser um planetário digital. Esse teto suspenso aqui, ele tem uma arte
que é o que está em zoom aqui, que é exatamente a estrutura, exatamente não, é uma representação artística da estrutura de larga escala do universo, ou seja, pelo menos, o artista, é muito legal, o artista olhou, essas são, né, reproduções reais, assim, dos que a gente tem, do que a gente observa hoje, né, estrutura em larga escala, aí o artista fez essa representação. Então, quando você entra ali, você vê essa coisa, então você sente lá no cosmos, é muito bonito. A foto não pega tudo que representa isso daqui, isso aqui é uma estrutura muito grande, né, ele tem 15 metros de altura, é uma coisa bacana, uma cúpula que recebeu prêmios de arquitetura, foi super bem feita, ela é construída em duas bases bem pequenininhas, e ela fica em equilíbrio ali, enfim, coisa bacana. Deixa eu voltar e só mostrar de novo, eu comecei a falar... Bom, eu falei da macieira de Newton, é um vitral que aparece lá. Deixa eu falar um pouco, deixa eu só mostrar aqui a Escola de Talentos, que é a minha função ali no Instituto. Então, esse aqui é o prédio da Escola de Talentos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer tela cheia, assim. Esse é o prédio antigo que foi restaurado, ele é muito bonito, o prédio. Funciona no andar, esse aqui é o prédio original, né, que quando o Instituto de Física Teórica começou. Funciona no andar térreo um café, e no subsolo uma livraria. Infelizmente, ambos estão fechados por conta da pandemia, e a Escola de Talentos funciona nos 2 andares superiores. Então, tem aqui, eu acho que eu não tenho mais fotos, não são essas fotos, mas dá para dar uma ideia, né, de que o lugar, convido a todos para visitar, bom, assim que reabrir, porque está tudo fechado lá, mas convidar e tomar um café ali no café que existe ali, que fica no meio de um jardim muito bonito, a livraria é muito bacana, ela não é especializada em ciência, mas ela tende a ser, o setor científico está ficando cada vez mais importante nessa livraria. E, finalmente, eu quero mostrar só mais um aspecto aqui, onde é que eu vou conseguir isso? Acho que aqui. É um negócio que eu participei do YouScience, e eu quero mostrar... Isso aqui são temas, né, que a gente já fez no YouScience desde o ano passado. Então, o Prêmio Nobel de Física e Química, o Prêmio Nobel de Física do ano passado foi concedido à parte de cosmologia e exoplanetas. Então, a professora do Instituto de Física da Unicamp, a Flávia Sobreira, foi falar, e sobre química foi o professor Roberto Torresan, da USP. Enfim, eu queria mostrar esses depoimentos, eu acho que são bem relevantes. Isso aqui eu confesso assim que eu fico emocionado de ouvir esses depoimentos desses alunos. Vamos ver se isso carrega. E depois eu encerro a minha falação aqui. Através do Facebook mesmo, que foi quando apareceu, na rolagem dos feeds de notícias, apareceu um anúncio aleatório sobre o Science. Acho que a maioria das pessoas conheceu, assim, boa parte das pessoas. Então, eu só vi lá, o Science, evento de ciências gratuito e tudo mais, e eu falei, nossa, é a minha chance. Bom, eu participei da primeira YouScience, que foi sobre... Teve uma parte que foi sobre física estelar, que foi bem interessante. A gente fez até um experimento sobre a relatividade geral, foi bem interessante. E também teve neurociência nesse dia. E teve a parte que eu mais gostei, que foi uma moça que faz oceanografia na USP, ela é professora. Então, eu entrei e me interessei, desde então sempre tenho participado dos eventos. E desde o início para cá, a gente pode observar mudanças tanto nas palestras, a qualidade das palestras ela tem crescido assim continuamente, também na própria estrutura, dentro do domo e fora, na estrutura, tipo, tudo foi muito aprimorado desde o início, e eu acho que só tende a melhorar cada vez mais. Hoje teve uma palestra sobre eletrólise e química,
E eu desenvolvi um trabalho sobre metais, e a gente teve que usar eletrólise, a gente teve que usar a química. E tinha certas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Tipo, por exemplo, você aumentar o rendimento de uma bateria, aumentar a voltagem dela, mudando o substrato que ela está sendo usado no eletrodo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, uma coisa tão simples pudesse fazer uma diferença tão grande. O YouScience, ele permite a gente ter acesso a um conhecimento muito amplo e a nossa visão de mundo, ela é ampliada grandemente quando a gente vê coisas desse tipo, conhece pessoas aqui que são incríveis, a gente faz amigos aqui que muito provavelmente a gente vai levar para frente. Eu espero que as palestras elas continuem com o mesmo nível, assim, aumentando cada vez mais o nível e com assuntos cada vez mais relevantes, coisas que impactam muito no nosso dia a dia mesmo, e também que se torne realmente uma escola assim, para a gente, um lugar onde a gente possa realizar projetos, sabe, fazer muita coisa que a gente não poderia fazer em outros lugares, coisas que muitas vezes a gente não teria condições, até condições financeiras, ou então pela nossa posição mesmo, de alcançar, se não tivesse incentivo como esse, se não tivesse projetos, pessoas engajadas nisso, que possibilitasse tudo isso pra gente. A YouScience, ela faz isso como se criasse uma rede de amigos, conhecidos, amigos mesmo. Por exemplo, o Bruno, que eu conheci aqui, ele é meu amigo, a gente conversa. E eu acho que a outra parte interessante é você expande seus horizontes, assim. Então, eu acho que é uma construção, assim. Muda um pouco como você vê o mundo e, a partir disso, você constrói uma realidade um pouco diferente do que você está acostumado, sabe? Se não fosse por algumas dessas ideias, eu tenho certeza que os meus projetos eles não teriam uma abrangência maior como eles têm agora. Porque, na minha opinião, sempre que você se expõe a algum tipo de ideia diferente, algum tipo de experiência mesmo, que é o que o evento proporciona, sua visão de mundo muda. E aí você muda também. É isso. O Science, ele realmente foi, assim, muito importante para a minha vida e tem sido até agora. E espero que continue sendo. Eu tenho certeza que vai continuar sendo. Bom, eu vou sair aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Só faço uma observação que o Bruno, que faz o depoimento dele, ele fez vestibular e entrou na Química da USP, e a gente tem contato com ele até hoje, e, enfim, tem vários depoimentos nessa linha de gente que começou ali no YouScience e hoje estão nas universidades públicas, né? Então, é muito, muito bacana, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, é isso. Estou às ordens para conversar, para trocar ideia. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu colocar aqui a última transparência, que é a... E aí, Thiago, tudo bem? Tudo certo. Que bom, Thiago. Uma ótima noite para você. Você só falou isso porque você quer que fique no YouTube, né? Mas eu vou editar. Tá mudo, Marcelo. Agora volta. Né? Vocês estão me vendo? Tá. Sim, agora estamos. Legal. Então é isso. As ordens. Então, eu só estava comentando com eles, o que eu fiz eu já coloquei alguns dos links que você apresentou sobre as Olimpíadas e também do Instituto do Princípio, eu acabei de colocar ali no nosso Moodle, enquanto você falava. A gente, obviamente, abre para perguntas, mas é claro que, como eu estou com o microfone, eu sempre posso fazer as perguntas antes, então eu vou fazer. A primeira delas bom, primeiro agradecer, né, a sua palestra. Acho que é muito bom saber dessas iniciativas, né, e divulgar, né. E eu comentei com eles em off aqui enquanto você se reconectava, que eles serão os captadores e os filtradores de mentes brilhantes do futuro. Então, é importante que eles saibam e tenham
saber que existem essas iniciativas e que elas estão espalhadas, né, que tem pessoas muito boas envolvidas com isso. Então, eu agradeço muito você ter tido um tempinho da gente conversar sobre isso. E eu queria já perguntar uma coisa, talvez pode parecer meio banal, mas como é que eu faço para ir ao Instituto Princípio e como é que eu faço para ver as palestras? Você quero ir lá, o que eu faço? Para chegar até lá, é isso? Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo particular aqui, eu tenho 3 primos que estão na idade de universitários, e eu gostaria de dizer a eles, vá até lá. O que eles têm de fazer? Só entrar no site? Olha, se houver, para participar dos programas que existem, o YouScience, por exemplo, atualmente está parado, né? Atualmente está só transmissões online. Mas, assim, era só chegar lá, e por ordem de chegada, enfim. Nos últimos, na verdade, havia uma inscrição que dava para fazer pelo Eventbrite, que é um site de eventos, mas é só chegar lá mesmo. Agora, se ele quiser alguma interação, propriamente, com alguém do Instituto Princípio, aí no site tem lá os contatos, e é contato@institutoprincipia.org, que se ele escrever ali, do outro lado, há uma pessoa, uma secretária, a Letícia, que vai encaminhar a mensagem para o setor responsável. Quando a gente fala isso, parece até que a gente tem uma organização assim, acho que tem 4 pessoas no Instituto Princípio no momento. Então, ou vai cair para mim, ou vai ser para a organização do YouScience, ou para o diretor do Princípio, enfim. Mas ela vai ter resposta, tá? Essa é uma maneira. Agora, para chegar lá, fisicamente, é a estação Trianon Máximo do metrô. E desce e vai a pé, que é mais fácil. Vai a pé, não tem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Tá certo. Legal. E, bom, enquanto não chega nenhuma pergunta, mais uma curiosidade, que você comentou sobre, eu não conhecia a história do Instituto de Física Teórica, do IFT, antes de se agregar à Unesp, e eu que falei, né, que você, na verdade, fez na Unesp, mas acho que eu li o seu Lattes e talvez eu tenha feito uma confusão ali, talvez eu tenha lido o IFT e que falei lá, e falei Unesp, né? Mas de onde surgiu o Instituto de Física Teórica? Isso também era uma fundação particular que foi adotada de recursos por um mantenedor ou um doador, não? Exatamente. Bom, primeiro essa confusão que existe entre falar assim, você estudou na Unesp, é inevitável quase, porque o Instituto de Física Teórica se associou à Unesp, foi incorporado pela Unesp, e as pessoas muitas vezes desconhecem essa história anterior, né, que ele, antes de ser associado. Faço só uma observação que, curiosamente, ali na época de 1985, 6, quando estava se promovendo, né, a incorporação do IFT à Unesp, a Unicamp foi consultada. O Instituto de Física Teórica correu uma chance enorme, um risco grande de ter sido incorporado pela Unicamp. E só não aconteceu isso porque, como já existia o Instituto de Física Gleb Vatagem, e a Unicamp não tinha nenhum outro campus para o Instituto se instalar, e na cidade de Campinas só pode ter, o regimento da Unicamp diz que só pode ter um Instituto de Física, se pensou, será que se cria um departamento no Instituto de Física Gleb Vatagem para incorporar o IFT, ou se cria outro instituto em outra cidade? Aí a Unesp se antecipou e falou, não, em São Paulo a gente não tem disso, vem para cá e pronto. E veio para cá e pronto, e obviamente aí todo o corpo docente se interessou, porque não precisaria sair de São Paulo, enfim, né? Mas o Instituto de Física Teórica, eu acho que ele tem uma história muito, muito bonita, porque ele foi fruto de doações, sim, de empresários e famílias da cidade de São Paulo, que fizeram um endowment para a fundação começar a existir e se tornar a mantenedora do Instituto de Física Teórica. Houve também acordos com o governo federal, então a FINEP manteve alguns professores, os salários eram pagos pela FINEP,
Entendi. Até que o governo federal entrou em crise, a FINEP entrou em crise, no mesmo período que ela deixou de ser a grande financiadora da pesquisa no âmbito do governo federal, e com isso o IFT também entrou em crise, e aí se buscou a alternativa da incorporação. Mas eu vejo assim, foi acho que uma iniciativa muito audaciosa, em 1951, né, criar uma instituição como o IFT, que funcionou assim como instituição privada, faço sempre a ressalva, né, sem fins lucrativos, então é uma instituição não é uma empresa, né, é uma fundação sem fins lucrativos, que funcionou então de modo privado até ser incorporado pela Unesp, em 1987. Então foram 35 anos, né, de história dentro da Fundação Instituto de Física Teórica. Entendi. Ok. Mas alguém, eu vou parar de falar para ver se dá tempo de alguém digitar ou ligar o microfone e falar também, fazer a sua pergunta. Talvez seja... Senão eu fico falando aqui, vocês já me conhecem, né, gente? Eu começo a falar, eu desembeço a falar, eu não paro mais. Marcelo, Pois não. tem uma pergunta. Essas crianças que você falou, todos esses moleques daí que fazem parte dos seus projetos e tal, eles normalmente vêm de escola pública, eles já têm uma estrutura maneira, uma família, tipo, sei lá, com uma internet boa em casa, esse negócio assim? Ou são pessoas comuns, tipo, sem muito acesso, que simplesmente são inteligentes para a idade? Olha, existe de todo tipo. É só isso. Né? Não, entendi, a pergunta é excelente. Existem, em todas as camadas socioeconômicas da população, existem altas habilidades. Isso é comprovado, e é a mesma porcentagem, tá? Curiosamente, a mesma porcentagem em todas as camadas da população, mas com uma certa prevalência de meninas, sexo feminino, tá? Altas habilidades. O que também é algo para a gente pensar, porque as meninas aparecem menos, talvez, na ciência. Essa coisa está mudando bastante, né? Felizmente, mas até pouco tempo física era uma atividade extremamente masculina, mas as altas habilidades aparecem mais entre as meninas, curiosamente. Mas, enfim, existem em todas as camadas socioeconômicas da população, existem altas habilidades, mas os medalhistas das Olimpíadas são frequentemente de escolas particulares. Então, a gente procurou algum medalhista porque nesse primeiro ano, pelo menos, a nossa única fonte, vamos dizer, a gente não faz prova de conhecimento, a gente usa as Olimpíadas como prova de conhecimento, a gente só faz depois uma entrevista psicossocial. Dentre os inscritos, dentre os medalhistas e, obviamente, os inscritos na escola de talentos, não houve nenhum caso de escola pública. O que fez com que a gente já queira mudar o regimento para que a gente chame não só medalhistas, mas os primeiros colocados também da escola pública. Ou seja, se a escola pública tem as limitações que a gente conhece, e nenhum medalhista veio de escola pública. Portanto, assim, a gente vai mudar um pouco esse esquema para fazer uma inclusão ali de escola pública, mas isso vai ter que ficou já para o ano que vem. Não sei se essa é a sua pergunta. A sua pergunta é muito ampla, né? A gente podia conversar bastante sobre isso, mas eu acho que é por aí. Perfeito, obrigado, professor. Bom, já vou pegar o gancho, então, na pergunta dele aqui, porque né, você comentou, isso parece que é sempre um problema, e você comentou isso, inclusive, na sua fala, né, que é propagandear coisas gratuitas para todas as classes sociais, né, isso em especial para as classes mais baixas, parece que isso é sempre um problema, né,
bom, talvez é uma coisa meio pessoal, mas eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 10, 11 anos de idade, e todas as pessoas que eu conheci em São Paulo não conheciam nada além de São Paulo, e poucas conheciam a USP, né? Então, a São Paulo parece também ter um pouco disso, né? A cidade de São Paulo em si, né? A pessoa não sai ali da cidade, porque ela é uma cidade muito grande, muita gente, muitas opções, etc., mas ainda assim não consegue ver outras coisas além daquilo, né? E na escola pública, pior ainda, né? Depende do bairro onde você está. Eu era da Zona Leste, então lá tinha muito pouca divulgação sobre o que acontecia, né? Então, como vencer isso? Como o princípio tem uma ideia de como fazer isso, porque isso também, de novo, pode servir de embasamento para os meninos que estão agora fazendo o curso, porque eles estarão lá na frente depois e divulgando isso, né? Então, acho que é legal comentar. Olha, Tiago, essa é uma questão que já apareceu assim no nosso grupo de como chegar, né, às pessoas, em particular, as pessoas que ainda não têm as informações. Porque uma pessoa de uma escola de elite, ela tem a informação em casa, em geral. Ela tem a informação na própria escola, ela tem a informação. Agora, como fazer chegar a pessoas que podem não, enfim, pode ter dificuldade, né? E aí, a resposta eu não sei como fazer isso de um modo eficiente. A gente fez, para o YouScience, ao longo do ano passado, a gente fez divulgação em mídias sociais. Então, é aquele esquemão, assim, para fazer Facebook, Instagram, enfim. E apareceram, para nossa alegria, muitos jovens ali no YouScience, das regiões mais distantes, assim, de São Paulo, levar 2 horas para chegar, enfim. E muitos de escola pública. Esse dado a gente tem porque eles tinham que preencher uma ficha lá e muitos são de escola pública. Muitas vezes, o que a gente fez no último YouScience do ano passado, a gente estabeleceu um contato com a Secretaria de Educação do Estado e eles fizeram uma divulgação no site da Secretaria de Educação, que obviamente são escolas públicas, todos são de escolas públicas. A gente notou isso, um incremento da audiência vindos de escola pública. Agora, eu aposto mais nessa divulgação que está sendo feita agora em mídias remotas, né? Está no YouTube agora o YouScience, que não estava antes. E aí a gente aumenta a possibilidade de chegar em outras camadas aí da população. Portanto, assim, é uma pergunta ótima, cuja resposta eu acho que a gente ainda tem que elaborar. Mas eu faço só uma última observação, que você falou que São Paulo é uma cidade fechada, e eu acho mesmo, eu também sou de São Paulo, também nasci lá, e assim, o fato é que quando eu vim para Campinas, para trabalhar, a minha formação não é da Unicamp, eu vim trabalhar aqui em Campinas, né? Uhum. Uma parente minha chegou para mim e perguntou se tinha estrada de São Paulo para Campinas. Exato. Aí eu falei, você não sai. E olha, é uma pessoa que já foi para a Europa, vai para os Estados Unidos, ela não vem para o interior de São Paulo. Então, assim, é isso, existe isso mesmo. Mas, cara, essa pergunta é fundamental. Eu acho que a gente precisa estar aberto para isso e tem que chegar na população, tem que chegar de algum jeito. Assim, eu não sei ainda exatamente a resposta para uma resposta boa para essa pergunta. E aí a gente tem aqui uma pergunta da Bia, ela perguntando se existe algum tipo de estudo do próprio Instituto, se é voltado para isso. Bia, você quer falar ou eu leio aqui? Às vezes a pessoa tem um problema com o microfone. Eu posso Bom, vou ler, tá? Então vai, fala, Bia. Pronto, fala você. Eu não queria perder o fio da meada aqui do meu pensamento e eu escrevi. Bom, mas para o Marcelo, então, eu não sei se o Instituto tem alguma, não sei, não um estudo propriamente, mas algum pensamento a respeito disso, ou você mesmo, sobre as crianças que nascem com esse dom, não sei, de serem excepcionais enfim,
E talvez eles não tenham um treinamento quando crianças, se eles podem perder essa capacidade de ser tão genial assim. Porque eu sei que acontece, eu comentei no chat, que acontece isso com o ouvido absoluto. Muitas crianças nascem com esse ouvido absoluto, e para eles é muito fácil, né, discernir entre uma nota e outra, inclusive as dissonantes, né? E eles, quando não são treinados desde pequenos mesmo, eles perdem isso e às vezes nem ficam sabendo que tinha essa capacidade. Então, talvez isso explicasse a quantidade maior de medalhistas que você comentou que são de escolas particulares, justamente por eles terem algum treinamento quando criança, né? Beatriz, excelente a pergunta. Eu, de novo, vou dizer, eu não sou especialista, né, em altas habilidades, eu estou me envolvendo agora com o tema. Mas a gente tem o contato com a professora Tatiana Rieck, que eu já mencionei, que ela sim é uma especialista, ela é uma psicóloga da Universidade Federal do Paraná, e a gente fez dois workshops com ela o ano passado, quando a gente estava se preparando, assim, para entrar nesse mundo, né, das altas habilidades. E eu vou responder a sua pergunta baseado em informações que eu obtive nesse workshop, conversando com a Tatiana. Então, é o seguinte, altas habilidades é uma coisa, isso para minha surpresa, é algo fisiológico. É uma conformação do cérebro que um nenezinho pode fazer um teste, uma ressonância e falar, esse cara é altas habilidades. Obviamente, a gente não vai saber com a ressonância se ele vai realizar essa alta habilidade. Não vai saber se a alta habilidade dele é voltada para a ciência, que é uma alta habilidade cognitiva. Mas, por exemplo, a alta habilidade tem muitos setores. O Pelé é uma alta habilidade, só que ele é uma alta habilidade em motor, né? Ele é assim, um dia perguntaram para ele assim, porque vocês já viram o Pelé jogando? O Pelé era um cara assim, que ele saía correndo para um lado do campo, e ninguém entendia por que ele estava indo para aquele lado do campo. Mas simplesmente ele tinha olhado os seus companheiros, os seus jogadores, e ele percebe que se ele tivesse naquele lugar, ele ia inspirar o outro jogador a jogar a bola naquele lugar para onde ele estava indo. E aquilo seria uma oportunidade de gol. Isso é altas habilidades, é uma coisa assim, é uma alta habilidade espacial, sei lá como chamar isso. Bom, mas você perguntou essa questão do treinamento. E o treinamento, sim, isso também eu já aprendi, ele enaltece ou amortece a capacidade do ser ali, que tem esse potencial, né, de se tornar muito bom em algum aspecto, com treinamento. Então, assim, uma pessoa que tem uma habilidade, vamos dizer, cognitiva, que ele pode fazer uma excelente contribuição para a ciência. Mas se ele vira um entregador de pizza sei lá, de qualquer lugar por aí, ele não vai estar treinando essa habilidade. E aí acabou. E eu fico desconfortável ao pensar que a gente deve ter um monte de entregador de pizza com altas habilidades, que está lá com a sua bicicletinha, enfim, né? As altas habilidades, as pessoas com altas habilidades, em geral, representam um problema. Elas precisam de uma atenção, assim como uma pessoa com deficiência mental. Ela precisa de uma atenção especial. Ela não é um ser que se adapte ao sistema usual de ensino, por exemplo. Ela, em geral, é mal adaptada. Ela tem problemas sérios quando você não tem essa atenção, esse treinamento. Então, o que você falou é muito sério e muito importante, porque, por exemplo, o índice de depressão e suicídio entre altas habilidades é grande, é maior do que a população em geral. Isso demandaria, então, uma atenção, né, por parte das escolas, desde o início, ter uma atenção especial para essas pessoas, porque é o seguinte, por que os Estados Unidos estão investindo tanto, botando tanto dinheiro, as universidades americanas, né, em altas habilidades? É porque é o seguinte, eu vou repetir uma historinha simples que foi falado em um desses workshops. Se um dia
a NASA localizar um cometa em rota de colisão com a Terra, obviamente, se isso acontecer daqui 10 anos, qualquer um de nós pode resolver nós vamos ter tempo para resolver esse problema e alguma coisa a gente vai conseguir fazer. Mas se for para daqui 1 mês, essa colisão, vai ter que ser um grupo de altas habilidades para resolver esse problema. Não adianta ter computador, inteligência artificial, não adianta. Vai ter que ter altas habilidades, ter essa capacidade de resolver as coisas de modo muito rápido. Então, assim, os grupos, a molecada de altas habilidades em universidades como Princeton, se reúne, assim, com os prêmios Nobel de Física, de Química, medalha Fields de matemática, para conversar com esses caras sobre originalidades. Não é que eles saibam mais matemática, ou mais física, ou mais química do que esses bambambãs, mas eles têm ideias que, às vezes, nem esses caras têm. E eles se reúnem para conversar com esses bambambãs. Então, fica aquele molequinho, eu nunca vi isso, nem em vídeo, mas imagina um cara de 8, 10 anos de idade conversando com um senhor prêmio Nobel, enfim, sei lá. Só que é uma coisa que o mundo está aprendendo a lidar com isso. A gente não sabe. E menos ainda aqui no Brasil. A gente está começando. Até onde eu sei, não existe... Até onde eu sei, não. Até onde a professora Tatiana Rieck, que é a especialista do Ministério da Educação, fala, não tem programas para lidar com altas habilidades. Eu só vou contar um caso que ela contou. Também ela é de Curitiba, né? Então tem outro caso ali do Paraná, de uma criancinha. Altas habilidades, em geral, têm um desenvolvimento muito precoce. Então, tem o caso de uma criancinha, um nenezinho, que com 3 meses de idade, vocês têm noção do que é isso? Vocês, a maioria aqui não tem filho, né, provavelmente. Alguns podem ter, mas a maioria ainda não. 3 meses de idade, o molequinho está lá, que mal ele senta, né? Está começando. Tiago, você que está mais perto de filhos pequenos, 3 meses já senta, né? Começa a sentar, mas difícil, hein? Pois é. Vai andar lá com 10 meses, 12 meses de idade, um pouco mais tarde, é normal, e vai falar com 2 anos de idade, depois de uma certa... Uma menininha com 3 meses de idade, no bercinho, vira e grita, mamãe, tô com fome, tá na hora de dar de mamar. A mãe chamou o padre para exorcizar a menina. E ela era altas habilidades. É só isso. Ela simplesmente é uma criança que tem alta habilidade cognitiva. Ela entendeu que, falando isso, ela entendeu que alguma coisa aconteceu ali. Então, com 8 anos de idade, a pessoa já tem... O jovem com altas habilidades, ele tem, de fato, condições de encarar um curso de mecânica quântica. Ele encara isso. Só que ele tem problemas psicológicos. Então, a Escola de Talentos está tendo a maior preocupação de fazer todos terem acompanhamento psicológico. Todos, sem exceção. Faz parte do programa, do regimento da escola, um acompanhamento personalizado para a gente não ter dificuldades maiores. Muito obrigada pelas informações, professora. Achei muito legal o exemplo que você deu do Pelé, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre pensa em habilidades cognitivas, né? Mas muito legal. Obrigada. Não, existem habilidades cognitivas, essas motoras, existem habilidades altas habilidades emocionais, altas habilidades em comunicação. Esses grandes comunicadores, eu vou chutar, mas acho que gente como Silvio Santos, esses caras assim, eles sabem, eles sacam o que eles têm que falar na hora certa, não sei o quê, para convencer todo mundo e ganhar muito dinheiro com isso, certo? Então, é muito interessante. Acho que o maior problema é que a gente não testa essas pessoas, né? Acho que essa que eu lembro de novo, né? Talvez virou caos aqui já, né? Mas na minha formatura na Unicamp, quem deu o discurso de formatura foi o Marco Aurélio, o professor Marco Aurélio, da física. Uhum. Ele comentou justamente isso, né? Que nós temos excelentes talentos de futebol, porque todos são testados. Tá? A grande maioria dos meninos, em especial meninos, sexo masculino, são testados em
e mais do que uma vez, por talvez anos, né, 1 ou 2 anos, em futebol. E aí é fácil de você ter uma peneira e a partir daí encontrar os craques, os Pelés, os Neymares da vida, os Cristianos Ronaldo, os Ronaldos, né, não os Cristianos, os Ronaldo, etc. E acho que a única frustração nossa é essa, né? A gente não testa as pessoas para esse tipo de habilidade, né? Então, quem sabe a gente aos poucos consiga. O Brasil tem os olheiros, né, para futebol. A gente que vai nas várzeas mesmo e fica, opa, aquele lá. Cadê os olheiros de altas habilidades, os que têm vocação para alguma outra coisa, né? Enfim. Pedro, você quer fazer também a pergunta? Pode fazer. Oi, boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de perguntar se o Marcelo não pensa que a gente deveria dar, digamos, a mesma gama de atenção para crianças que têm extrema dificuldade com, por exemplo, matemática básica, nem escrevi aí, disciplinas de humanas, interpretação de textos, e eu não sei se está certo pensar assim, se elas podem desenvolver problemas psicológicos sociais meio que indiretamente ao ver aquelas crianças altamente habilidosas recebendo uma extrema atenção, totalmente direcionadas a elas. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Não, legal, Pedro, sua pergunta é ótima. E a resposta, para mim, é muito... Eu já ouvi essa pergunta para outros especialistas, né? E a resposta que eu ouvi é a que eu vou te dar agora. Apesar da gente ter uma dificuldade de universalizar a atenção para todos os estudantes, nós temos, no Brasil, inúmeros programas de atenção às pessoas que têm deficiência e problemas de aprendizagem. Inúmeros. Nas escolas públicas, nas escolas privadas. Veja, não é universal isso, então muita gente fica de fora. Mas existem programas de recuperação, etc. E nenhum programa para altas habilidades. Então, até dentro da Unicamp, um aluno que esteja, vamos dizer, um pouquinho abaixo da média, ele tem recuperação, ele tem, se ele é jubilado, ele pode entrar de novo, ele faz existem 1000 programas, tem as monitorias, enfim. Um cara de altas habilidades que ache que é tudo muito difícil, muito, assim, difícil no sentido muito tedioso, o ensino para ele é tedioso, ele tem enfim, ele não tem o desafio, né, de tentar entender uma equação ali de Schrödinger, que eu fiquei, sei lá, meses tentando decifrar. Aliás, até hoje eu tento decifrar os mistérios da mecânica quântica e me divirto com isso. Altas habilidades não tem esse desafio, ele acha tudo muito simples, muito tedioso. E existe, assim, portanto, assim, os programas existem. Dentro da Secretaria de Educação de São Paulo, existem diversos programas de recuperação, no contraperíodo, enfim, atenção aos alunos menos habilidosos, enquanto que não há nenhum programa para altas habilidades. Então, assim, que pese a necessidade da gente estender para mais alunos que tenham dificuldades nas disciplinas que, em geral, se tem muita dificuldade, matemática e língua portuguesa, né? São as disciplinas as mais essenciais, mais fundamentais, que pese a necessidade de estender toda essa atenção para os alunos com mais dificuldades, a gente precisa também olhar a outra ponta. Então, a gente está preocupado com uma média, dando uma certa atenção aos alunos que têm dificuldade e nenhuma atenção para os alunos que precisam de uma atenção também especial, que são os chamados altas habilidades. Essa é a situação que me passaram, assim, e eu estou passando para você. Eu acho importante a gente pensar nisso. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Nada mesmo. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, todo mundo ficou meio quietinho. João?
Então, professor, o senhor tinha falado que os autousabilidades, normalmente, você já consegue ver por uma ressonância, se o cara tiver um certo formato no cérebro dele, que ele é uma autohabilidade, certo? E esse formato seria um padrão para uma habilidade específica ou para todas as habilidades? Tipo, um cara que tem alta habilidade em matemática, lógica, essas coisas, teria o mesmo formato, o cérebro dele teria o mesmo formato que alguém que tem altas habilidades em comunicação ou em qualquer outra parte, alta habilidade emocional, ou seria diferente? Ô, João, sua pergunta é interessantíssima e eu não faço a menor ideia da resposta. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei para quem eu vou perguntar isso, e eu posso até responder isso para você em outro momento, mas eu não sei. De fato, eu sei, eu tenho essa informação, mas olha, eu não sou especialista nisso, né? Muito pelo contrário, estou falando como um papagaio aqui, que eu ouvi e estou simplesmente repetindo. Que há, sim, uma formação fisiológica mesmo, cerebral para altas habilidades. Então, tem uma coisa ali. Mas não sei se isso já indica uma alta habilidade específica, não sei dizer. Realmente não sei dizer. Tudo bem, obrigado, professor. Mais alguém? Todo mundo quietinho agora? Ninguém mais querendo fazer nenhuma pergunta? Bom, vocês não têm mais perguntas. Vou agradecer de novo, professor Marcelo. Muito obrigado por ter se disposto a conversar um pouco com a gente. E, de novo, acho que fica a dica aí para todos os futuros professores que existem essas iniciativas muito boas e que devem ser replicadas às mil bocas de um por um aí, né? Muito obrigado de novo. Obrigado a você, Thiago, pelo convite, muito bacana. E obrigado a todos aí que aguentaram firme até o final. E a gente estou às ordens aí, tá, pessoal? A gente vai se falando a qualquer momento. Então, é isso. Até mais, então. Tchau, boa noite. Boa noite.